Ao abrirmos a Bíblia nessa manhã, vamos continuar reanimando e reforçando o nosso compromisso de sermos testemunhas e levarmos esse Evangelho a todos aqueles que vivem ao nosso redor. Assim nós cantamos e nos comprometemos com a mensagem do hino que cantamos. É uma alegria estar com vocês e passar mais um sábado, mais um momento de adoração junto com esta igreja. Uma igreja de líderes, uma igreja de futuros líderes e uma igreja daqueles que já deram uma grande parcela de sua vida liderando o trabalho desta igreja também. Eu sei que o culto de adoração é o momento para abrirmos a Bíblia e ouvirmos a palavra de Deus. E nós vamos fazer isso essa manhã. Deus tem uma mensagem muito importante para nós. Mas eu entendo que o momento de adoração do sábado pela manhã não é apenas o momento de abrir a Bíblia e receber a mensagem. É o momento de nos integrarmos como família, é o momento de sabermos um pouco do que Deus tem feito e sentirmos que nós não somos uma comunidade isolada, que Deus continua trabalhando com toda a igreja, além de estar trabalhando com esta congregação aqui do NASP Engenheiro Coelho. E eu queria contar a vocês algumas coisinhas interessantes sobre o trabalho da igreja. Vocês viram que foram apresentados vários líderes aqui nesta manhã. Nós temos aqui a liderança da igreja nas uniões de fala castelhana. Os líderes das uniões de fala portuguesa aqui do Brasil já passaram por aqui essa semana e voltaram para sua casa. E nós tivemos uma semana inteira de reuniões aqui no Cevisa. Começamos na segunda-feira passada e vamos até a próxima segunda-feira. Aproveitamos a oportunidade para não ter tantas viagens e vai e vem, para trazermos o grupo uma vez e irmos fazendo as diferentes reuniões que a igreja precisa, e então todos voltam para casa e continuam desenvolvendo as suas atividades. Essa semana nós começamos reunindo a liderança de publicações no Brasil, departamentais de colportagem, tesoureiros de união, presidentes de união, mais a equipe da divisão, para trabalhar um pouquinho o foco, o rumo da área de publicações dentro deste país. E ontem reunimos os líderes da mesma área para os países de fala castelhana. É interessante que algumas coisinhas saíram daí que sem dúvida vão fazer um grande bem a toda a igreja. No Conselho de Publicações aqui do Brasil foi tomado o voto de fazermos uma impressão especial de mais de 200 mil livros O Grande Conflito. Esse é o livro missionário por excelência da Igreja Adventista. É a palavra para este momento. Nós já temos um livro missionário que a igreja distribui, mais 200 mil livros Grande Conflito, que vão ficar prontos no final do ano, serão distribuídos no ano que vem pelos colportores do Brasil. Cada coleção, um livro Grande Conflito. Vendido, parte da coleção, preço especial, mais acessível à comunidade, porque nós queremos deixar a mensagem mais clara em cada casa que os colportores tiverem o seu contato. Além disso, eu sei que há aqui alguns colportores e há outros que amam a colportagem. Outra decisão importantíssima que a igreja tomou nesta semana foi criar um programa de jubilação e de assistência médica a todos os colportores que servem a obra de publicações da igreja. Não apenas a uma categoria, não apenas a um grupo, aquele que ingressa na obra de publicações, 3 meses depois de ser um colportor, terá um programa de aposentadoria que vai ser construído durante os anos de trabalho e vai ter atendimento à sua saúde em caso de necessidade. Nós queremos valorizar um grupo que é missionário por excelência, para que possa crescer, ter qualidade e fazer uma grande obra. Outra coisa importantíssima que aconteceu junto com essa campanha foi uma cerimônia que tivemos na Casa Publicadora na última segunda-feira. Vocês aqui no NASP têm acompanhado bem de perto os grandes projetos que a igreja tem feito na América do Sul. Esse ano nós ainda temos uma parte da campanha para fazer até o fim do ano, mas já começamos a trabalhar o grande movimento do ano que vem. E nessa semana, na Casa Publicadora, a gente teve a alegria de reunir os líderes da obra de publicações e das uniões no Brasil para apertar o botão lá em Tatuí e começar a imprimir
8.200.000 livros missionários que serão entregues no ano que vem. O livro missionário é esse aqui, Tempo de Esperança, do pastor Mark Finley. Um livro que de maneira clara, com palavras bem trabalhadas, mas de maneira clara, vai apresentar o sábado dentro da Bíblia. Esse vai ser o livro mais pesado que nós como igreja já distribuímos nessas campanhas do livro missionário. Apresentamos livros mais leves, livros mais tranquilos. Esse ano apresentamos a volta de Jesus, mas muitos aceitam. Agora no ano que vem, 8.200.000 casas, ou famílias, ou pessoas vão ter contato com a mensagem clara do sábado e vão tomar uma decisão. Nós estamos sonhando ainda com algumas surpresas que temos tido em chegar a 10 milhões de livros desses distribuídos. Eu não me inibo de falar, apesar de ser sábado, porque não é comércio e a gente trata das coisas de Deus no sábado. Esse livro vai ser vendido aos membros da igreja para ser entregue como livro missionário. O preço de venda para o membro será de R$1 para cada livro. R$1. Nunca conseguimos como igreja produzir um livro tão acessível. E a gente espera que no ano que vem o movimento seja grande. Em espanhol é esse aqui, já está sendo impresso também. Tiempo de Esperança. E em toda a América do Sul o livro vai chegar. E a gente começa a ficar na expectativa do que vai acontecer. Deixa eu contar duas coisas para vocês. Campinas fez o Impacto Campinas, há pouco tempo atrás, entregando 250.000 livros de casa em Campinas. E o povo de Brasília pensou, bom, Mark Finley vem a Brasília, vai pregar uma semana em Brasília, por que nós não fazemos uma campanha já entregando o livro dele, um Impacto Brasília, agora em outubro, antes da chegada de Mark Finley? Foram feitas algumas reuniões e o povo da associação local disse a ideia é excelente, mas nós não temos dinheiro de um mês para o outro para comprar 250, 300 mil livros e entregar na cidade. E aí veio a ideia, vamos reunir pastores, anciãos e tesoureiros e vamos apresentar a ideia para eles. Ao invés de a associação comprar, os membros compram e a gente entrega em Brasília no mês de outubro. Há 2 sábados atrás, um grupo da divisão, outro da união, outro da associação, nos reunimos com a liderança, uns 600 líderes na Igreja Central de Brasília, e desafiamos os líderes a reunir recursos na igreja, comprar os livros, e agora em outubro, em um mês, começar a entregar pelo menos 300 mil livros em Brasília. Eles ouviram, depois se reuniram distrito por distrito para fazer o seu pedido. Quanto cada distrito pode comprar? Faltaram 9 distritos àquela reunião, não participaram por algum motivo. Os demais estavam ali do Distrito Federal. Faltando 9 distritos, vocês sabem quantos livros apenas os irmãos pediram ali em Brasília? Eles vão pagar e eles vão distribuir. Sabem quantos? 444.101 livros, encomendados por uma cidade aqui do Brasil. Apenas a Igreja Central de Brasília, que é onde a gente frequenta, o grupo da divisão, a igreja pediu 70 mil livros para distribuir próximo à sua região. Sábado passado, a liderança da União foi a Goiânia, que é pertinho, não temos uma igreja tão grande em Goiânia. Reuniu-se a liderança de Goiânia, apenas da cidade de Goiânia, e foi feito o mesmo desafio para eles. Os irmãos se reuniram, fizeram o seu pedido, 360 mil livros apenas para serem entregues em Goiânia. E a gente começa a olhar e se despertar e fica imaginando o que é que Deus ainda vai fazer no ano que vem com a mensagem do sábado chegando de casa em casa. E na casa publicadora começamos a impressão dessa revistinha aqui. Essa é a revista do Impacto Esperança do ano que vem. Como foi no ano passado, vai ser no ano que vem. 30 milhões de revistas no dia 15 de maio de 2010, apresentando um dia de esperança. O dia de sábado, já começamos a imprimir porque as máquinas vão trabalhar dia e noite, dia e noite. São 90 carretas de papel, apenas na casa publicadora para imprimir este material, que sem dúvida nenhuma vai inundar o Brasil.
E eu espero que aqui na igreja do NASP nós tenhamos muita gente participando. Posso dar mais umas notícias para vocês? É interessante vocês conhecerem. Depois que terminamos o programa com publicações, reunimos o grupo de educação para também trabalhar alinhados. E duas coisas nasceram nesse conselho de educação aqui no Brasil. Primeiro, aceitamos avançar numa campanha de matrículas da rede educacional adventista que não seja de uma ou de outra união. Agora temos uma campanha de matrícula igual, com a mesma foto, mesma arte, mesmo slogan, para toda a América do Sul, para as 880 unidades, para os 237 mil alunos. Vamos todos trabalhar com a mesma cara. Nós não somos uma escola aqui, uma escola ali, uma escola lá. Nós somos a rede educacional adventista, com este número de escolas, 14 mil servidores e 237 mil alunos. Sozinhos nós somos um pontinho perdido no espaço, mas como corpo, nós somos a maior rede educacional confessional, não católica que temos aqui na América do Sul, e nós temos que trabalhar com essa visão. Outra decisão, a partir de fevereiro do ano que vem, entra na internet o novo portal da educação adventista para todo o Brasil. Está sendo trabalhado pela Casa Publicadora um portal na internet, onde cada um dos 150 mil alunos das escolas no Brasil entra, vê as notas que tirou, faz pergunta para os professores, eles respondem, tem acesso a material didático, se faz matrícula, tudo através da internet para todos 150 mil alunos do país ao mesmo tempo. Alguém do norte entra, do sul, do centro, é o mesmo atendimento, a mesma filosofia, a mesma base, usando a internet para integrar e atender melhor a rede educacional. Depois tivemos uma reunião com hospitais, somos 15 hospitais adventistas na América do Sul, 15 hospitais. E nós estamos tentando trabalhar com esse grupo um conceito de rede. Mesma coisa, não é um hospitalzinho aqui, outra clínica ali. Nós somos uma rede hospitalar que pode impactar a América do Sul com o seu trabalho. E começamos a fortalecer essa ideia, criando um fundo hospitalar, onde cada hospital participa, e daí saem recursos para investirmos no crescimento de toda a rede. Mas uma boa parte do tempo das nossas reuniões, nós gastamos discutindo como podemos ter mais obreiros nas nossas instituições médicas. Elas não estão isoladas da igreja, elas são um braço de atuação da igreja. Como melhorar o trabalho de capelania e como ter mais literatura focada na área de saúde para ser distribuída nos hospitais, para podermos avançar com a nossa obra. Assim, irmãos, a igreja vai avançando, assim a igreja vai superando os seus desafios e quebrando barreiras. Um segredo que a igreja vai adotando na América do Sul é não trabalhar de forma isolada. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro. Nós não somos São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Nós não somos União Sul Brasileira, Este Brasileira ou Central Brasileira. Nós somos Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trabalhamos de mãos dadas, trabalhamos juntos, todos olhando na mesma direção. Quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos eram impossíveis para nós, se tornam viáveis. Nós mantemos um canal de televisão na Sky hoje, Novo Tempo, canal 141. Como? Nunca, a igreja nunca poderia colocar a Novo Tempo na Sky, porque custa uma fortuna. Mas no dia que a igreja entendeu que se desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, cada um pagar um pedacinho, aí nós entramos na Sky. E é isso que já acontece há quase 2 anos. Paramos de pensar geograficamente e pensamos de mãos dadas, nós impactamos. Separados, nós não vamos muito longe. Até o final do ano vamos ter 350 cidades com a TV Novo Tempo em canal aberto no Brasil, incluindo São Paulo e Porto Alegre, que já são 2 capitais que estão com o canal aberto. E vamos ter outras grandes cidades do país que o povo vê em televisão comum o nosso canal, e aí vem outras grandes iniciativas, porque a igreja vai trabalhando unida. E eu creio, irmãos, que é assim que Deus quer que a igreja avance. E eu conto isso a vocês, porque aqui estão alguns daqueles que fazem a coisa acontecer dentro da igreja. Aqui estão alguns conselheiros da igreja.
Vamos pensar sempre como corpo, e Deus vai nos levar cada vez mais longe para cumprir nossa missão. Abra sua Bíblia agora e nós vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, por favor. Abra a Bíblia em Apocalipse 12 e mantenha a sua Bíblia aberta enquanto vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem a nos dizer. E então vamos ler um verso da Bíblia. E desse verso sai a essência da mensagem de Deus nessa manhã. Apocalipse capítulo 12, ao encontrar o texto bíblico, por favor, curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, este é um momento de adoração, mas também é um momento de integração, é um momento de crescimento como família. Mas agora, Senhor, queremos abrir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Queremos reconhecer aqui a Tua palavra e os caminhos que Tu tens para esta igreja. Por favor, Senhor, esteja conosco. Abençoe a mensagem, o mensageiro e os ouvintes, para que na verdade Tu fales e cada um de nós possamos reconhecer a Tua voz. Fica conosco, Pai, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria nessa manhã de convidá-los a concentrar todas as atenções em uma das mensagens mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Aliás, não é apenas uma das mensagens mais importantes, mas é o centro tanto do nosso nome quanto da nossa identidade. É a mensagem que nós nascemos para proclamar a este mundo, a razão e o centro da esperança que temos no coração e estamos compartilhando com tantas pessoas. A mensagem da volta de Cristo aparece mais de 1500 vezes, desde o Gênesis até o Apocalipse na Bíblia. Se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que no Novo Testamento e nos evangelhos, para cada 25 versos, um deles fala sobre a segunda vinda de Cristo a esta terra. Quando nós olhamos para essa mensagem, que tantas vezes foi pregada deste púlpito, que tocou o nosso coração e um dia nos fez tomar uma decisão, quando nós olhamos para essa mensagem, nós temos que reconhecer uma coisa: ela está em toda a Bíblia, e por isso quem lê a Bíblia tem que ser adventista, porque o foco da Bíblia é a volta de Cristo a esta terra. A Bíblia é um livro adventista. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma Bíblia, parecida com a que vocês têm por aí, e eu às vezes paro para pensar que se nós fizermos uma viagem por toda a Bíblia, nós vamos confirmar isso de maneira ainda mais clara. Eu não vou pedir para você abrir a sua Bíblia, mas pelo menos acompanhe essa viagem. Se nós abrirmos os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, escrito por Moisés, nós vamos ver que o Pentateuco é um conjunto de livros adventistas. Desde Gênesis 3,15, que fala da luta entre a serpente e a mulher, que foi vencida na cruz, mas será definitivamente superada quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores voltar à terra. Desde aí, nós começamos a encontrar o foco na segunda vinda. É no Pentateuco que nós encontramos a história de Enoque, aquele que foi arrebatado sem ver a morte, um símbolo do que vai acontecer quando Cristo voltar. É aí que nós vemos a história de Noé, que representa o estado do mundo no momento da segunda vinda de Cristo. A história de Noé, que apresenta uma mensagem de juízo e salvação, como a mensagem que nós temos de apresentar. A história de Noé, que traz o conceito do remanescente aqui de dentro da Bíblia. É aí que nós vemos a história de Abraão, que viajou em busca de uma terra prometida. E Paulo em Hebreus diz claramente que ele aguardava uma pátria superior, edificada por Deus. Homens que viveram um simbolismo da história da volta de Cristo. Aqui nós encontramos Melquisedeque, rei e sacerdote. Representa Cristo, que como sacerdote voltou para ser o nosso intercessor. E como rei virá uma segunda vez para levar os seus filhos para viverem com ele a eternidade. Aqui está a história do povo de Israel, um povo em jornada à terra prometida. Não há outra saída. Quem lê
o Pentateuco precisa reconhecer que este pedaço da Bíblia é adventista. E se alguém não crê na volta de Cristo, e se alguém não se apaixona pela volta de Cristo, e se alguém não prega essa esperança, precisa tirar o Pentateuco de dentro da Bíblia, porque uma Bíblia que não é adventista não pode conter o Pentateuco. Se você vai mais além e olha para os livros históricos da Bíblia, todos eles contam a história do povo de Deus na terra, o povo de Israel. Contam a história da descendência de Davi, que foi seguindo ou deixando de seguir os planos de Deus. Os livros históricos contam isso. Mas lá em 2 Samuel 7,13, Deus é claro em dizer: eu estabelecerei o trono de Davi para sempre. E quando ele fala isso, ele resume toda a história do povo judeu com o momento onde Cristo será coroado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, que reinará por toda a eternidade. Portanto, os livros históricos da Bíblia apontam para a volta de Cristo. Os livros históricos são adventistas, e se alguém não crê nessa mensagem, não prega essa mensagem, tem que tirar os livros históricos de dentro da sua Bíblia, porque uma Bíblia que não é adventista não pode ter esses livros. Se você vai mais além, chega aos livros poéticos, e ali há uma expressão de Jó, que todos nós conhecemos de cor, e mexe conosco. Jó 19, 25 a 27, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor, como é que é o resto? Vocês conhecem? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E alguns dizem: não, pastor, mas isso aqui tem a ver com o sofrimento de Jó, tem a ver com a esperança de vitória. Não, não apenas isso, porque ele continua dizendo: vê-lo-ei com os meus olhos. Jó queria dizer: eu vou vencer na terra, mas eu vou estar em pé quando ele voltar nas nuvens dos céus. Jó era um homem adventista. Você vai para Salmos capítulo 15, ali estão as características daqueles que irão para o céu quando Cristo voltar. Vá para Salmo 110, é um salmo de juízo. A gente pode olhar muito bem para os livros poéticos da Bíblia e reconhecer que eles são adventistas. E se alguém não crê nessa mensagem, se alguém não prega essa mensagem, ou não é apaixonado por ela, tem que tirar os livros poéticos de dentro da Bíblia. Se a gente vai para os profetas maiores da Bíblia, a gente vê em Isaías capítulo 25 e o verso 8, uma expressão que depois Paulo copiou e mais tarde João copiou. Isaías diz assim: tragada foi a morte para sempre. E aí diz o que João repete: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se você vai a Isaías 25, verso 9, é Isaías quem diz o que nós queremos dizer quando Cristo voltar. Ele fala daqueles que vão olhar para o céu e dizer o que? Lembram? Este é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. E ele continua descrevendo essa expressão de alegria. Se você vai a Isaías 66, verso 23, no finzinho do livro de Isaías, ele diz assim, e vocês também conhecem bem: eis que de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, virão adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías está apontando para onde? Para adoração na nova terra, quando Cristo voltar. Você vai para Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, Daniel é claro quando ele diz que em visões da noite, ele viu um que vinha nas nuvens dos céus como filho do homem, e foi-lhe dado domínio eterno de um reino que será jamais destruído. Lá no capítulo 12, ele fala que viu se levantar Miguel, veio o tempo de angústia, chegou o tempo do fim, houve a ressurreição. Os profetas maiores da Bíblia são adventistas. Se alguém não crê nessa mensagem, tem que tirar os livros dos profetas maiores de dentro da Bíblia. Não dá para conviver assim. Se você vai aos livros dos profetas menores, Joel capítulo 3 e o verso 18, ele fala
de uma terra habitada para sempre e o Senhor habitando dentro dela. Aquilo que vai acontecer depois de Jesus voltar. Amós capítulo 4 verso 12, um grande desafio: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor. Zacarias 14:4 fala do momento onde o Senhor vai pisar sobre o Monte das Oliveiras e ele vai ser fendido ao meio. Cenas que nos levam à volta de Cristo e ao que vai acontecer depois dela. Portanto, se alguém não crê na volta de Cristo, também vai ter que tirar os livros dos profetas menores de dentro de sua Bíblia. Se você entra nos evangelhos, já no Novo Testamento, aí eu não precisaria nem gastar tempo. Já no primeiro livro, Mateus, está o capítulo mais importante para falar sobre a volta de Cristo. Mateus capítulo 24, a melhor explicação sobre o que vai acontecer. A gente anda pelos evangelhos, chega ao último, e ali em São João capítulo 14, está a mais doce de todas as promessas: não se turbe o vosso coração, virei outra vez. Não tem alternativa. Os evangelhos são adventistas, e se alguém não crê nessa mensagem, não prega, não se apaixona por ela, tem que tirar os evangelhos de dentro da sua Bíblia. Se a gente vai depois para as epístolas bíblicas, a gente vê um Paulo adventista. Lá em 1 Coríntios 15, 50, 54, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: depois nós... Você conhece essa expressão? 1 Tessalonicenses, 4, 16 a 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Paulo cria que Jesus iria voltar nos seus dias. Tanto é que ao chegar ao fim da vida, lá em 2 Timóteo 4, 7, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, o que é que ele fala? A coroa da justiça me está guardada, que o Senhor me dará naquele dia. Paulo era um homem adventista. Em Hebreus capítulo 11, ele conta a história dos heróis da fé, e quando chega lá no final, e ele repete isso algumas vezes, eles aguardavam uma pátria superior. Paulo conta a história deles pelo ângulo da sua própria vida. Pedro também foi um homem adventista. Segundo Pedro 3, 3 e 4, ele rebate os escarnecedores que andam por aí perguntando: e onde está a promessa da sua vinda? Ele rebate esses homens. Lá no capítulo 13 ele continua dizendo: como deverão viver aqueles que vão se encontrar com o Senhor? João também era adventista. 1 João 2, 28, ele faz um desafio. Ele diz: não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E depois no capítulo 3, verso 2, ele diz: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Portanto, se alguém não é adventista, tem que tirar as epístolas de dentro da Bíblia, não dá para conviver com elas. E o que dizer do Apocalipse? Desde o capítulo 1, verso 7, João dá o tom da mensagem do livro. Lá no capítulo 1, verso 7, ele diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Vai para o capítulo 21, que nós conhecemos tão bem, repetindo as palavras de Isaías: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Quantas vezes essas palavras foram repetidas aqui, neste lugar? Essa semana tive que repeti-las para alguém muito próximo a mim, que também perdeu uma pessoa de sua família. A esperança de João na segunda vinda de Cristo. E quando a Bíblia é terminada, encerrada, lá no capítulo 22 do Apocalipse, versos 2, 12 e 20, na última página, João repete as palavras de Deus: eis que venho sem demora. E depois repete outra vez: eis que venho sem demora. E aí, para terminar a Bíblia: eis que venho sem demora. Amém. Ora vem Senhor Jesus. E acabou a Bíblia.
com a mensagem da volta de Cristo. Quem não crê na volta de Cristo, talvez precisaria começar retirando o livro do Apocalipse de dentro da sua Bíblia. E eu lhes apresento agora a Bíblia de quem não crê na volta de Cristo. É só capa. É só capa. Não tem conteúdo, porque não dá para crer nessa mensagem e usar a Bíblia. Perdão, não dá para não crer nesta mensagem e usar a Bíblia. Como igreja adventista do sétimo dia, nós não fomos chamados para ser um povo de Bíblia vazia. Nós não fomos chamados para ser um povo que mantém a capa da Bíblia por aí, tentando tirar promessas genéricas de dentro dela. Não fomos chamados para sair por aí defendendo uma teologia da prosperidade que enriquece a líderes e empobrece ao povo. Nós somos chamados para pregar aquilo que prega a Bíblia, para defender a Bíblia desde sua primeira até sua última página. E para isso precisamos ser o povo que se levanta e prega a esperança da volta de Cristo, onde quer que estejam. Mas eu tenho me preocupado com uma coisa: quando eu paro para fazer essa viagem pela Bíblia, fica claro reconhecer que essa é a mensagem. Fica claro reconhecer que este é o povo que tem que levar esta mensagem. Fica claro reconhecer também que este é o momento para pregarmos essa mensagem. Mas fica uma inquietude no meu coração: quanto tempo mais nós vamos continuar pregando, até que se torne real a nossa esperança? Quantos já pregaram com muito entusiasmo e já descansaram no Senhor? E cada vez que eu preparo uma mensagem sobre esse assunto, eu me pergunto: e quantas vezes mais eu vou pregar sobre isso? E quantas vezes mais as outras gerações vão pregar sobre isso? Quanto tempo mais? E a resposta é clara: depende da nossa reação, porque o céu já está pronto, o Filho já está preparado. Depende agora da nossa reação, da sua e da minha. É por isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, queridos colegas, alunos, membros da igreja, um sentimento de mais pressa na pregação do Evangelho. Há dois textos de Ellen White que me impressionam. Um deles é um pedido e o outro é um conselho. E do pedido e do conselho, ela nos desafia a termos mais pressa. O pedido está em Testemunhos Seletos, capítulo 3, páginas 352 e 353. Ela fala assim: a verdade há de em breve triunfar gloriosamente. E aí vem o pedido: apressem-se a comunicá-la a outros. Apressem-se a comunicá-la a outros. E depois vem o segredo: se cada um de vós, vejam o que ela diz aqui, se cada um de vós fosse um missionário vivo, se cada um de vós fosse um missionário vivo para este tempo, a mensagem seria rapidamente proclamada. E aí ela continua: o pedido, apressem-se; o segredo ou o conselho, cada membro da igreja, um missionário vivo. E aí a mensagem vai ser pregada muito rápido. Mas há uma outra realidade que tem me impressionado quando eu penso nesse tema. E aí que eu quero ler com vocês Apocalipse 12, um verso apenas. Um verso apenas. Eu confesso que não gosto de pregar sobre esse verso, porque nós não devemos nos concentrar no inimigo, mas devemos nos concentrar no Salvador. Mas esse verso nos ajuda a entender um pouco. Apocalipse 12, verso 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo o quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse é um texto negativo, porque fala do trabalho do inimigo, mas apresenta um desafio para nós. Sabe qual é o desafio? Satanás trabalha contra o tempo. A Bíblia é clara em dizer que ele sabe que tem pouco tempo, por isso está irado, está fazendo tudo o que pode para cumprir a missão que ele mesmo criou para ser cumprida. A gente olha o que ele está fazendo hoje e começa a ver uma coisa: Satanás é especialista em fazer grandes movimentos que gerem rápidas transformações. Consegue entender isso? Grandes movimentos que gerem rápidas transformações.
Querem 2 exemplos pelo menos? As Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Todo mundo já ouviu falar demais sobre esse assunto. Mas pense comigo um pouquinho. Em 42 minutos, desde que o primeiro avião se chocou com a primeira torre, até que o segundo avião fez o mesmo, em 42 minutos, a história do mundo foi virada de cabeça para baixo. Em 42 minutos, a história do mundo foi virada de cabeça para baixo. Grandes movimentos que provoquem rápidas transformações. Se a gente para olhar a crise financeira que o mundo começou a enfrentar a partir do final do ano passado, aí a partir de setembro, outubro de 2008, o mundo entrou em colapso financeiro e nós aqui sentimos, apesar de nem tanto, mas sentimos os efeitos. Irmãos, em um mês e meio, a economia do mundo foi virada de cabeça para baixo e os principais analistas dizem, daqui para frente não dá para prever nada. Os fundamentos da economia foram alterados, os princípios que existiam até aqui foram por terra. Grandes movimentos que gerem rápidas transformações. O que dizer das questões ecológicas que estão aí? Há 20 anos atrás, nós não falávamos em efeito estufa, nós não falávamos da desertificação do planeta, nós não falávamos do degelo da calota polar, nós não falamos do aumento, ou não falávamos do aumento do nível dos oceanos, nós não falávamos da escassez de alimentos no planeta. E em 20 anos, o que é pouco para o tempo de vida deste planeta, em 20 anos as questões ecológicas viraram a previsão de futuro de cabeça para baixo para este mundo. Em 20 anos, se você olhar para a questão de moralidade, há 20 anos, casamento era para toda a vida, quem sabe menos do que isso. Se você olhar há 10, 15 ou 20 anos atrás, sexo era presente de Deus para o casamento. Se você olhasse para 10 anos atrás, você veria o homossexualismo como algo que está fora do plano de Deus para este mundo. Só que em 10, 15 ou 20 anos, tudo isso para a sociedade caiu por terra. Você não fala em casamento para toda a vida lá fora, e infelizmente às vezes até aqui dentro, você não fala isso lá fora, você não fala lá fora que o sexo é só para depois do casamento, você não pode levantar a voz e comentar sobre o homossexualismo do ponto de vista bíblico. Tudo isso que nós cremos já foi virado de cabeça para baixo lá fora, e nós ficamos segurando uma bandeira que já somos quase solitários para segurá-la. Satanás se especializou em grandes movimentos que gerem rápidas transformações. Mas aí vem a minha pergunta para vocês: e será que nós estamos trabalhando com a mesma pressa? Ou enquanto ele está destruindo lá fora, nós estamos assistindo aqui dentro? Enquanto ele está destruindo lá fora, nós estamos reconstruindo aqui dentro? Ou ele está destruindo lá fora e nós estamos assistindo aqui dentro? Trabalhamos nós com a mesma pressa? Olhem o tamanho dos desafios, irmãos. Eu não vou falar de São Paulo nem do Brasil, mas olhem os desafios da Igreja Mundial. Dos 13.540 idiomas que são falados no mundo, a Igreja ainda não alcançou 12.665. Nós alcançamos pouco mais de 800 idiomas e dialetos do mundo, de mais de 13.500 que temos. Olhem o tamanho do desafio. Dos 229 países do mundo, nós alcançamos 203. Ainda faltam 26 países para termos pelo menos uma família adventista lá dentro. Olhem o tamanho do desafio. No ano de 2006, que foi a última estatística mundial que nós tivemos, 2006, o mundo cresceu 95 milhões de habitantes e a igreja cresceu 1 milhão de membros. Olhem o tamanho do desafio. Vamos ficar sentados assistindo, vendo o que acontece, ouvindo as boas histórias da igreja, dos missionários? O Senhor está nos desafiando a ter mais pressa, a andar mais rápido, a pensar em coisas maiores, a cumprir nossa missão com paixão, entusiasmo e dedicação. Quando eu olho para São Paulo, irmãos,
Eu fico pensando quantas cidades aqui em São Paulo, especialmente Paulista Central e Paulista Oeste, ainda não foram conquistadas, irmãos. Quando eu penso quantos bairros de Campinas, de São Paulo, de Guarulhos e de outras grandes cidades do estado, não temos uma igreja adventista ali. Quando eu olho quantos grupos populacionais japoneses, muçulmanos, árabes, ainda temos um trabalho pequenininho para comunidades imensas. Quando a gente olha quantos membros abandonaram a igreja e tem que ser reconquistados, tem que ser trazidos de volta. Quando a gente olha para o número de membros que ainda precisa abrir o coração e colocar a missão lá dentro, a gente pensa, nós precisamos mais pressa, mais velocidade. Deus tem nos dado oportunidades. O Impacto Esperança no ano passado foi uma tremenda oportunidade para a gente avançar mais rápido. Os Lares de Esperança esse ano foram outro movimento de 500 mil casas que abriram as portas para andar mais rápido. Ano que vem Impacto Esperança de novo para andar mais rápido. Mas eu queria apelar a cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui do NASP. Por favor, não sejam espectadores, sejam participantes. Por favor, não trabalhem para que Cristo volte daqui a 150 anos, mas trabalhem para que Cristo volte amanhã. Por favor, não vamos deixar a missão como algo mais na vida da igreja. Vamos colocar a missão no centro da vida da igreja. Vamos trabalhar com grandes movimentos para ter grandes resultados. Vamos crescer muito, vamos crescer bem, vamos colocar mais pressa na missão para ver Cristo voltando em nossa geração. Eu gostaria que cada um nessa manhã alimentasse no coração o desejo de pressa, mais rápido, mais velocidade. O Espírito Santo está prometido para fazer grandes e rápidas coisas. O que falta para nós? O que falta para nós? Eu quero desafiá-los a ter mais pressa na consolidação de uma vida espiritual consistente, mais pressa no recebimento da chuva serôdia, mais pressa no anúncio da volta de Cristo, mais pressa no cumprimento da missão, mais pressa na conquista das multidões para o reino dos céus. Eu pergunto, será que aqui na igreja do NASP estão aqueles que podem pôr mais pressa na pregação do Evangelho? Será que eu poderia ver as mãos daqueles que com toda tranquilidade dizem, Senhor, eu posso fazer mais, o teu Espírito pode me levar a fazer mais. Eu não quero ser espectador, eu não quero 150 anos mais aqui, eu quero ver sua mão bem levantada, uma convicção grande de quem pode sair. 3.200 pessoas talvez estão aqui, mais você que nos assiste pela internet, milhares de pessoas que podiam sair dizendo, é agora, Senhor, conte comigo para cumprirmos essa missão. Deus abençoe a cada um de vocês. O bonito é ver que Deus nos pede pressa, mas Ele já vai adiante fazendo os milagres. Vocês viram agora há pouco, quando Levi e Giane vieram aqui, eles fizeram o voto batismal. Vários de vocês já conhecem o pastor Levi, e eu quase que podia chamar a pastora Giane, porque ela também é formada em teologia. Mas muitos de vocês conhecem os dois. Levi era pastor da Igreja Batista em Belém, no Pará, e foi transferido para Mogi Guaçu, aqui pertinho. E como sempre tiveram os filhos em escolas evangélicas, quando chegaram a Mogi Guaçu, perguntaram, onde é que tem uma escola evangélica para matricular os nossos filhos? E alguém disse, olha, a única evangélica aqui é adventista. E como esse era um plano deles, eles matricularam as crianças na escola adventista. Começaram a conhecer os adventistas ali, quebrar tabus, quebrar barreiras, porque ouviam muita coisa diferente sobre os adventistas. De repente eles pensaram, vejam os caminhos que Deus usa, precisamos convalidar nosso diploma de teologia, porque o diploma deles, como o meu e de outros, na época não era convalidado, não éramos um curso oficial. E procuraram onde é que eles podiam fazer uma convalidação para tornar oficial o diploma de teologia. E descobriram que numa cidade chamada Engenheiro Coelho, perto de Mogi Guaçu, havia um seminário que no período de janeiro fazia convalidação.
E Levi e Giane se matricularam no programa de convalidação aqui do NASP. E um programa que é nosso, para os que já se formaram no nosso meio, acabou sendo um programa para eles. Vieram aqui, fizeram 3 matérias de convalidação, viveram aqui no NASP, se hospedaram aí. Os pais da Giane vieram e ficaram na casa dela. E quando passaram as 3 matérias, eles disseram, mas a igreja adventista tem uma consistência teológica que nós não tínhamos visto ainda. E começaram a perguntar, já conheciam a escola, agora o NASP, e o professor Paroski assumiu a paternidade do casal. Foi à casa deles em Mogi Guaçu para estudar a Bíblia, às vezes horas e horas e horas, às vezes até à noite, pergunta, responde, dúvida, questionamento, aperta daqui, alivia de lá, até que se esclareceram as coisas. E eles na dúvida, porque Levi era o pastor da igreja batista de Mogi Guaçu, estudando com os adventistas, como é que você vai levar essas duas coisas? Sabem qual foi a gota d'água, irmãos? Quando o professor Paroski foi dar o primeiro e o segundo estudos em Mogi Guaçu, os pais da Giane estavam em casa, porque tinham vindo de Manaus, onde eles moram, para cá. Ouviram os 2 estudos, gostaram dos estudos, disseram, nós queremos continuar aprendendo. O endereço deles foi mandado para o pastor da igreja central de Manaus, e ele imediatamente foi à casa deles em Manaus, e continuou estudando. E quando Levi e Giane estavam no meio da crise, abandonaram o ministério da igreja batista, tornar-se um adventista, não é apenas mudar de vida, é mudar de rumo, de profissão, de manutenção, de tudo. No meio daquela crise, a mãe da Giane liga para ela de Manaus e fala, minha filha, estou ligando para dar uma notícia para você. Qual, mãe? Estou aqui com o certificado de batismo da igreja adventista. Seu pai e eu fomos batizados em Manaus hoje, e eu quero dizer para você, tome a mesma decisão. O céu não é dos medrosos. Não foi isso que ela falou? O céu é dos valentes e corajosos. Não tenham medo, tomem a decisão. E o Senhor falando através dos pais da Giane. Levi e Giane tomaram a decisão. Publicamente ele fez o último sermão na igreja batista. E diante dos membros da sua igreja ele disse, irmãos, eu entrego minha profissão, eu entrego o meu ministério, e eu entrego esta igreja. A partir de hoje estou me retirando e me tornando um adventista do 7º dia. Foi desligado da convenção batista, terminou seus estudos, e depois de 3 anos de ministério em Mogi Guaçu, 15 anos de ministério ao todo, o pastor Levi e a Giane hoje vão entregar a vida a Jesus. Irmãos, esta é uma prova de que o Senhor tem os seus filhos. Se esta igreja se levanta com pressa, vai encontrá-los em grande quantidade, querendo fazer a sua entrega. A irmã White é clara quando diz que nós temos que trabalhar com os pastores evangélicos. Eles são ministros de Deus, e há muitos sinceros que ainda não conheceram tudo, mas quando conhecerem, vão entregar sua vida a Jesus. E nós já temos, além do pastor Levi, um outro pastor batista se aproximando para também estudar aqui. E tem mais um querendo vir, e se Deus quiser outros virão, sinceros, para entregar o coração a Jesus. E é por isso que o pastor Paroski agora tem a oportunidade de dar uma palavra e em seguida batizar este casal, que com alegria durante meses caminharam juntos. Hoje começa uma nova vida, e daqui para frente aqueles que receberam com mais força, agora vão transmitir. Quando terminamos a nossa classe no curso de convalidação, estudamos o Evangelho de João. Ao final da classe, chamei o pastor Levi e a irmã Giane à parte e conversamos um pouco. E perguntei, e então, como é que foi? Como é que está sendo estas descobertas, esta experiência, este contato com a teologia adventista, com o contexto, com o mundo adventista? E eu nunca me esqueço das palavras da Giane. Este casal é mais ou menos como Moisés e Arão. Um é o líder, o outro é o porta-voz. Eu nunca me esqueço das palavras da Giane, quando ela disse assim, pastor, a descoberta foi extraordinária, só tem um problema.
Eu falei, qual é? Nós queremos mais agora. Nós queremos mais. Marcamos uma visita, fui com minha esposa e então começamos uma série de estudos com eles. O primeiro foi sobre o sábado. O primeiro, o segundo, o terceiro. A pedido deles, já começamos diretamente no sábado. E eles começaram imediatamente a guardar o sábado. A luta foi muito grande. Vocês não fazem ideia. 15 anos de pastorado. A vida inteira dedicada à causa do Senhor, numa outra denominação. Eu gostaria que a Jeane nos dissesse em rápidas palavras o que isto representou para vocês, Jeane. Nos conte um pouco dessa jornada de fé. Quando vocês vieram para cá, não sabiam o que iria acontecer, mas o Espírito Santo certamente o sabia. Era Ele quem os estava guiando. Compartilhe um pouco conosco dos seus sentimentos, das suas emoções, nesta jornada de fé que o Senhor nos acompanhou nesses últimos meses. É interessante ver como o processo de Deus é algo tremendo e é fantástico nas nossas vidas. O amor de Deus, Ele tem nos alcançado de uma maneira muito profunda. E no nosso coração só pode haver uma imensa gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Descobrir essas verdades, descobrir coisas que para nós eram ocultas, que nós não compreendíamos e hoje nós compreendemos. Existe no nosso coração uma alegria profunda e nós só pedimos ao Senhor, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis a essas verdades. Nos ajuda a proclamar essas verdades, porque eu amo e eu quero viver toda a minha vida junto com a minha família para servir ao Senhor. Quando terminamos o primeiro estudo na casa do pastor Levi, em companhia dos pais da Jeane, me lembro de uma cena muito interessante. O pai da Jeane, missionário batista voluntário, um ex-homem de negócios de muito sucesso, teve alguns empreendimentos, entre eles o maior e melhor hotel da praia de Salinas, no estado do Pará, onde a Igreja Adventista costuma fazer concílios pastorais. Deixou tudo para se tornar um missionário voluntário batista. E após acompanhar o primeiro estudo sobre o sábado, ele olhava para o genro, pastor Levi, e dizia assim, e aí, pastor, por que você não me disse isso antes? A Jeane, olhando para mim, dizia, não liga não, pastor, é coisa de genro e sogro isso aí. Mas foi uma experiência de descobertas maravilhosas. E eu fui testemunha ocular das muitas bênçãos de Deus sobre esta família, a forma como Deus guiou esta família, os muitos sinais de confirmação que Deus enviava quase que semanalmente para esta família. Pastor Levi, para você foi ainda mais difícil. Eu sei do seu drama, da sua luta, das suas lágrimas. Eu presenciei esta luta. Qual é o seu sentimento agora, pastor? Sentimento de gratidão ao Senhor, diante da palavra do Senhor, como foi exposta pelo pastor Ayrton Kuller, de nós não podermos agirmos de outra maneira, a não ser obedecer, como diz João, no capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E com certeza para mim, eu nasci no lar batista, para mim foi muito difícil a decisão, não por não reconhecer tudo aquilo que estava na palavra, mas pelo todo o processo da minha vida. Mas eu, como Josué, eu sempre decidi na minha vida que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu decidi pela palavra do Senhor, pelo testemunho de anunciar as suas verdades, mesmo que tenha que pagar um preço, muitas vezes perder muitas coisas, por amor a Jesus. Vim para estar com este exército de Deus que
tem sido convocado para anunciar nesses últimos dias que Jesus está voltando e não podemos mais perder tempo com tantas coisas que têm nos afastado do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por todas as pessoas que Ele usou como instrumento nas suas mãos. Poderia citar muitos servos do Senhor aqui, líderes. Eu quero agradecer a cada um, a vida do pastor Paroski, pastor Oliveiros, pastor Martini, e é uma infinidade de pessoas que Deus foi colocando de uma maneira tão especial que nós não procuramos, mas Deus foi usando cada pessoa de uma maneira muito tremenda e transformadora nas nossas vidas. E eu quero dizer que uma das coisas que trouxe convicção na decisão, em primeiro lugar, não foi nem a questão da palavra em primeiro lugar, porque eu já conhecia a palavra, mas foi o testemunho. Diz que as palavras, elas convencem, mas o testemunho, ele arrasta, ele traz convicção ao coração. E eu estou alegre, feliz de poder estar testemunhando desse novo momento tão significante na vida na minha vida, na minha família. Eu quero agradecer a Deus. Estou fazendo com temor e tremor diante do Senhor, da sua palavra, essa nova caminhada de testemunho do amor do Senhor. Prezada Jeane, ainda cedo na sua vida, quando ainda adolescente, você entregou seu coração a Jesus. Tem sido testemunha dos muitos milagres que o Senhor tem operado em sua vida. E um dos últimos foi conduzi-la um passo além no conhecimento da verdade. E é com muita alegria, com muita satisfação, que neste momento, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Levi, 15 anos de ministério, levando almas aos pés do Senhor, guiando ovelhas do Senhor no caminho da verdade. Mas o Senhor tinha algo mais para você. E o Senhor o trouxe até esse lugar. E o Senhor ainda tem uma missão para você. E é por isso que você está aqui conosco, se preparando para ser agora um ministro adventista do sétimo dia. E é por tudo isto que, com a maior satisfação, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da Jeane, da Faculdade de Pedagogia, gostaria de fazer uma pequena homenagem a ela neste momento.
agradecer também a um casal muito especial que não está aqui. Eles estiveram conosco ontem às 6 da manhã, eu creio que foi o melhor acordar. Dando um abraço, o pastor Osmar e a irmã Deise Reis. Foram pessoas muito especiais nesse processo em nossas vidas. Há muitas pessoas, o pastor Oliveiros, o pastor Moura visitou este casal, a irmã Áurea também trabalhou com eles na igreja, dando alguns cursos, algumas palestras, várias outras pessoas. E gostaria também neste momento de convidar os alunos de teologia aqui presentes a se colocarem em pé e darem a sua saudação a este novo colega de turma, pastor Levi Gomes. Uma saudação ao pastor Levi, por favor. Prazer estar com vocês em cada classe e aprender mais para servir ao Senhor. Nós que estamos aqui representando a nossa turma de pedagogia, nós estamos muito felizes com a decisão que a Giane tomou e para a gente é um privilégio poder ouvir os comentários dela na sala de aula e perceber como ela está maravilhada e como ela entregou a sua vida toda nas mãos desse Deus que nós conhecemos. Então é um motivo de emoção, é um motivo de muita alegria para cada um de nós. Nós estamos aqui segurando o choro, porque é maravilhoso perceber como Deus tem guiado os seus filhos sinceros a essa verdade que nós conhecemos. E muitas vezes nós mesmos não percebemos e muitas vezes nós negligenciamos a nossa atitude mediante essa verdade que nós conhecemos. Então o testemunho da Giane serviu de lição para cada um de nós, para vivermos a mensagem que nós conhecemos e que um dia aceitamos. Que não só seja um testemunho para cada uma de nós que está ali presente todos os dias com ela nos estudos e na faculdade, mas como cada um de nós que está presente aqui nessa igreja. Deus chamou a ela e chamou a cada um de nós para sermos suas testemunhas e para vivermos essa mensagem que nós conhecemos. Que Deus nos abençoe. Nós escrevemos no cartaz assim: Giane, caminharemos juntos até a eternidade, seus amigos de pedagogia, e deixamos um verso, 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Eu quero terminar essa mensagem como oração. Eu entendo que o que nós vimos aqui fala por si só. Eu quero orar a Deus pedindo que essa igreja entenda que nós precisamos andar mais rápido. Cada milagre desse que eu vejo me lembra, poderiam ser muitos e ao mesmo tempo, porque eles estão lá esperando por nós. Ao mesmo tempo eu vejo Giane e Levi entregando a vida a Jesus e me pergunto, será que há mais alguém aqui? Eu olhei para o relógio e pensei, eu preciso sentar porque já passou da hora faz tempo. Mas será que eu devo sentar sem dar uma oportunidade a alguém? Seria mais confortável e mais ético terminar agora. Mas talvez tenha uma pessoa aqui que precisaria, diante deste ato, vir aqui à frente para dizer, meu Deus, conte comigo, porque eu também quero descer as águas do batismo. Há algum aluno do NASP aqui, como a Giane, pedagogia, não sei, outra faculdade, que ainda não passou pelas águas do batismo?
E diante do que seus colegas fizeram hoje aqui, gostaria de dizer: Senhor, conte comigo. Será que alguém que foi trazido aqui nesta manhã por um amigo, um colega, primeira vez que vem a esta igreja, e está dizendo no seu coração: eu também preciso tomar essa decisão? Eu queria orar por você. Será que eu poderia receber uma pessoa aqui que se levanta no meio de todos esses 3.000 ou 3.200 que estão aqui? É um grande desafio no meio de toda a multidão dizer: eu quero. Mas eu queria ver alguém que tem essa coragem. Vem aqui, por favor. Se há mais alguém, se levante e vem aqui. Eu preciso terminar orando e pedindo a bênção de Deus. Por você, seu nome? Elias. Eu quero orar pelo Elias, irmãos. Será que há alguma outra pessoa aqui que quer vir? Jovem, juvenil, a primavera está chegando. Adulto, uma família, eu não sei. Há vários que estão vindo aqui para abraçar o Elias. É gente que orou por ele, que o conhece, que quer vê-lo feliz. Deus lhe abençoe. Orlando Moço, eu assembleia, estou há 6 meses já servindo na Adventista. O irmão Orlando veio aqui e me disse no ouvido: pastor, 19 anos membro da Assembleia de Deus, há 6 meses estou vindo aqui e vou entregar minha vida a Jesus. Irmãos, são os milagres que se multiplicam. Deus abençoe aqueles que vêm. Obrigado porque você veio. Que Deus te abençoe. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Há mais alguém que quer vir? Nessa hora o mais fácil é pensar: o tempo já passou. E aqui dentro mesmo, aqui onde eu estou, Deus conhece o meu coração. Quando a gente ama de verdade, a gente não perde a oportunidade de provar esse amor. Deus te abençoe. Obrigado porque você veio. Deus te abençoe. Obrigado porque você veio. Quem vem? Vocês vêm com ela, tá bem? Há mais alguém que gostaria de vir? Eu quero orar. Eu quero orar. Feche os olhos. Pai querido, o Senhor viu que coisa bonita aconteceu aqui hoje. A começar pela tua palavra aberta, nos desafiando a crer na segunda vinda, a amar a segunda vinda e a proclamá-la com pressa a todo mundo. Mas vimos aqui também, Pai, o milagre que aconteceu na vida do pastor Levi e da Giane. Com uma vida sólida estabelecida e um ministério sendo realizado, ele literalmente deixou tudo para seguir a Jesus. Agora se prepara, está estudando para poder ser um pastor adventista também. Tu vês aqui, Pai, aqueles que vieram porque querem seguir o mesmo exemplo do pastor Levi e da Giane, de também tomar uma decisão. Pessoas que há anos seguiam um caminho, mas agora querem seguir o teu caminho. Olha para cada um que está aqui, Senhor. Eles estão abraçados pelos amigos, símbolo do teu abraço na vida de cada um deles. Que eles possam confirmar aqui essa decisão. E agora na primavera, nos próximos dias, descer as águas do batismo e começar uma nova vida. Se há alguém, Pai, que ficou assentado, toca esse coração. Se não levantou para vir até aqui, que se levante na tua presença, tome a decisão e caminhe com Cristo. Fica conosco, Senhor, que o teu Espírito seja derramado sobre esta igreja. Nós te pedimos por Jesus. Amém.